última aula e vamos avançar nesse estudo. Então eu vou falar um pouco e depois a gente abre para trocar uma ideia, para bater umas figurinhas para a gente conversar um pouquinho, ok? Todo mundo vendo o slide aí? Sim. Sim, então ótimo. Hoje a minha voz não tá falhando não, né? Tá rolando de boa aí. Tá tranquilo até então. Que bom, que bom. Começar a dar bizil aí, vocês falam que eu paro, tá? Então vamos lá. Olha só, a última aula a gente passou por esses conceitos rapidamente, a gente vai retomá-los, porque a gente teve problemas técnicos e vai avançar um pouquinho na história, tá? Vocês já conhecem, eu já falei para vocês dos livros principais que a gente vai usar. Inicialmente, eu estou quase fazendo uma introdução a esse livro, estou dando arcabouço para vocês terem a condição de avaliar. Agora eu já vou começar a trazer um pouco da história que está presente nesse livro, através de uma introdução, vou começar a fazer uma discussão já mais elaborada, que está um pouco na introdução e no capítulo 1. Bom? O capítulo 1 ele vai ter lá economia política clássica, crise da economia política clássica, a crítica à economia política e a economia política marxista. Mas primeiro a gente precisa entender essa economia política clássica e principalmente entender a perspectiva histórica que perpassa aí. Então, olha, economia é uma ciência, palavra que vocês colocaram lá, que estuda como os indivíduos e a sociedade, também estava lá, decidem utilizar seus recursos produtivos escassos na produção de bens e serviços, de modo a distribuí-los entre grupos da sociedade, com a finalidade de satisfazer as necessidades humanas. Super. A maioria dessas palavras estavam lá presentes no que vocês colocaram lá. Então está falando que é isso, que é uma condição de produção de bens e serviços escassos que precisam ser distribuídos entre grupos da sociedade, sempre com essa finalidade de satisfazer as necessidades humanas. Mas aí a gente pode até brincar assim que em determinados momentos alguns são humanos e outros não são, né? E aí a gente tem que entender quem são e quando não são. Necessidades humanas ilimitadas, recursos produtivos escassos. Por que recurso produtivo escasso? Porque a gente não tem todos os produtos que a gente acha que tem para produzir o tempo todo. E isso é extremamente importante, a gente sofre essa ilusão. Então, a escassez e a escolha. O que, quando, como e para quem produzir. Aqui a gente começa a ver os problemas econômicos fundamentais. Se eu começo a entender esses problemas econômicos fundamentais, eu consigo, inclusive, jogar eles na história. Então, é interessante a gente entender a história através dessa perspectiva econômica e desses problemas fundamentais. Será que eu consigo entender o que era produzido na Idade Média? Como, para quem que era? O que faltava? Pô, se você começou a sacar isso, é isso o caminho. E é essa trilha que a gente vai fazer. Só que a gente Licença, não pode. professor. Fala. Eu não sei se é só para mim, mas a sua voz tá sumindo, às vezes tá picando. E aí, galera, respondem pro retorno. Pra mim tá normal. Pra mim tá normal. Pra mim também tá normal. Pra mim tá normal. Então deve ser aqui em casa. Meu computador, alguma coisa. Óbvio se você Meu não usar a vizinho. internet. Só você. Tá, obrigada. Linda. Beleza. Voltemos então. Eu vou tentar falar mais devagar, porque eu empolgo, gente. Eu vou tentar falar mais devagar. Então, nessa construção aí da economia, a gente tem outro fator que é extremamente importante, que é a política. E aí a gente já falou sobre isso, que a política vem da polis, vem da diferença, vem da coletividade, e mais ainda, vem da organização dessa coletividade. Quando a gente pensa em política, a gente vai pensar em governo, a gente vai pensar em Estado, e aí a gente vai pensar para quem que o governo
trabalha, para quem que o Estado trabalha, em que condições que ele trabalha. Então, a escolha, por isso que a palavra escolha lá também é importante. Para quem que se escolhe direcionar a produção? Para quem que falta? E aí outras características vão entrar nisso. Quando a gente pensa nessa denominação política, eu vou dar um outro exemplo para vocês entenderem essa articulação. Olha só, a denominação polícia militar. Essa denominação é uma das poucas denominações para polícia que ainda existem no mundo. Normalmente no mundo só se usa a palavra polícia. Aqui no Brasil ainda usa polícia militar. Da onde que vem essa correlação polícia militar? A palavra militar, ela está muito relacionada à Idade Média, à defesa do burgo, à defesa do feudo lá, a defesa quase do castelo. Então, era uma construção militar para se defender do invasor. A polis defender esse diferente que tentava entrar dentro desse espaço ali, que já tinha as suas diferenças constituídas. Então, era sempre essa ideia de ela precisa ser militar, ela precisa ser estratégica para defesa. E aí? Oi? Alguém perguntou alguma coisa? Então, continuemos. Essa perspectiva da polícia militar, ela vai ter essa denominação, ela vai ter essa articulação de eu defendo, eu tenho condições, estratégias para me defender de algo externo. Esse algo externo eram as invasões, né? As invasões bárbaras, as invasões de outros reinos, que eram constantes. Ok. Só que chega na atualidade, a gente não tem mais invasões, né? Com a modernidade, você não tem uma invasão literal para que uma polícia tenha que cuidar de alguma coisa contra a invasão. E aí a gente começa a pensar, dentro da nossa sociedade, quem invade o quê e quem defende quem. Né? Então, se você pensa na atualidade, na urbanização, o que está sendo defendido e de quem está sendo defendido? Porque a polícia é uma forma de lidar com o coletivo, é uma organização da norma. O militar é uma estratégia quase de guerra contra algo que se invade. Então vocês estão entendendo que a lógica da política, ela tem uma relação com essas escolhas que o próprio governo define, que o próprio governo vai se orientando. A atualidade, a economia como que a gente vive, ela é muito fragmentada. A gente vive numa sociedade de classes. E aí a gente começa a entender que a própria polícia ela se organiza dentro dessas condições de classe. Então, o termo política ele está muito relacionado a negociações, que não é nenhum problema. Para a gente viver em coletivo, a gente precisa negociar. Né? Para viver num condomínio, eu moro num apartamento aqui, cheio de prédio. Você precisa negociar, você precisa ter uma norma para lidar com cachorro, para lidar com um monte de coisa, para poder viver em comum. Trabalhei muito tempo lá na PPL, assim, tinha uma norma de convivência ali, e que era negociada. E que o líder comunitário ajudava nessa negociação. Algumas pessoas tinham essa força de negociação. Então isso vira o político, né? Esse sujeito que ajuda nas negociações. Esse sujeito que ajuda nas negociações, ele, ao longo da história, ele está presente. E a gente tem que entender que existem sujeitos econômicos, que são sujeitos que interferem na economia. Quem são esses sujeitos econômicos? São todos nós. Mas mais ainda, são também os políticos que representam a gente. Então vamos lá, nós somos sujeitos que
pelo nosso grupo, pela nossa... A economia usa muito a palavra família, mas eu acho que é muito mais relacionado ao grupo. Pelo nosso grupo, a gente interfere na economia. Então, vamos pegar aqui. Se eu junto aqui, eu estou no apartamento, se eu junto com mais 3, 4 condôminos aqui, 3 vizinhos, falam, ó, não vamos pagar o condomínio, não. A gente faz uma interferência na organização. Ou senão a gente junta mais 4 e a gente decide construir um negócio aqui que o resto do povo não vai ter dinheiro para pagar. A gente está fazendo uma intervenção. Eu posso ser esse sujeito que está negociando, que está intervindo em função dos outros. Isso é uma ação política. A gente não pode confundir política com politicagem. É uma ação democrática, uma ação em favor de determinados grupos. Só que essas coisas, na prática, vão sofrendo milhares e milhares de intervenções, né? Vão sofrendo intervenções financeiras, estatais. Então, o cara recebe uma grana para fazer isso e isso. Imagina que vem um cara de uma consultora que bate na minha porta e fala assim, sei que vocês estão querendo fazer uma reforma aí, eu vou te dar uma grana, professor Jesus. E aí, se me ajuda aí para ser aprovado isso. Isso já é politicagem, né? Que é diferente. Então, o ato de negociação, ele tem que ser em prol do coletivo. Sabendo que existem agentes que vão interferir na economia e que também podem ser esses agentes que vão também interferir na política. Somos todos nós interferimos. Quando a gente decide, quando vem uma notícia que nós vamos entrar em isolamento e alguém solta a notícia que tem que comprar papel higiênico e todos nós saímos para comprar papel higiênico, aí você vê o povo lá comprando papel higiênico, aí até você que não está preocupado com papel higiênico, você vê aquilo e fala, nossa, será que eu vou precisar de papel higiênico também? Será? Meu Deus do céu! E aí você fica naquela... Então, a necessidade, ela vai mobilizar, ela pode ser mobilizada por esses agentes econômicos e políticos que vão me mobilizar também. Por isso que é importante aqui, nós estamos falando de instituições também, nós estamos falando de organizações e estamos falando de grupo. Estudar a economia política não é um estudo que a gente vai trazer outras informações. A economia política, eu vou falar para vocês, é uma disciplina que ela move através da interdisciplinaridade. Vocês vão ver daqui a pouco, eu vou falar ali, a economia política está relacionada a um monte de coisa. Um monte de coisa. O tempo todo. A gente precisa ter essa noção clara. Mas vamos lá. Nessa introdução à economia, a gente vai ter a riqueza, tentar medir a economia, o dinheiro como algo importante. A gente vai ter um monte de coisa que vai perpassar aí. Se a gente pega questões do cotidiano, a gente vai achar que a economia está vinculada a preço, a desemprego, a setores que crescem mais do que outros, a dívida externa. Isso tudo faz parte da economia. Por quê? A economia, ela é didaticamente dividida em microeconomia e macroeconomia. Né? Microeconomia com essas pegadas do cotidiano, com essas relações dos menores grupos, e macroeconomia com essas pegadas intercontinentais, entre países, uma coisa mais elaborada. Mas no final das contas é a mesma coisa. Tá? É só uma divisão ali que está sendo constituída, mas a gente está falando de uma relação que perpassa tanto pelo pequeno quanto o grande. A economia está nessa articulação. Porque, às vezes, se falta dinheiro para o pequeno, o sujeito vai se interrelacionar ali com os demais, da mesma forma que falta dinheiro para um país pequeno, que vai se interrelacionar com os países grandes. Isso... Opa, peraí, tem que abrir para alguém. Isso vai dizer sobre essa organização lá.
sobre o indivíduo e a sociedade, os recursos escassos que a gente já tanto falou, e o CPD, que não é Centro de Processamento de Dados, que a gente sempre tanto ouve falar na lógica dos computadores, mas é uma tríade de letrinhas aí que nos ajude a pensar em consumo, produção e distribuição. Ah, pessoal, mas esse negócio de distribuição está muito longe. Ah, isso aí é muito viagem. Mais distribuição do que a gente viu nesses últimos meses, quando a gente fala das entregas lá o tempo todo, não existe, né? Ou senão, quando eu penso, eu vou fazer alguma coisa, eu vou vender alguma coisa, como é que eu vou distribuir isso? Como é que eu vou fazer? Tá aí presente o tempo todo a distribuição, né? E em larga escala também. Decidi comprar um negócio lá da China. Nossa, gostei, mó baratão, não sei o que, muito mais barato que aqui. Beleza, comprei. Chegou 3 meses depois e, se tiver estragado, beijo, não me liga que você vai passar um aperto para tentar trocar isso aí ou lidar com essa relação. Então a gente vai tentando entender como que isso vai funcionar. Os conceitos aí importantes. A escolha, qual a escolha que eu faço? A escolha de distribuição, a escolha de compra, a escolha de consumo é algo extremamente importante. Então, a gente tem que pensar quando um país escolhe taxar livros. Olha que maluquice, né? Qual que é a ideia que esse país está querendo? Quando um país, o que o Estado, o governo está pensando disso? Quando o país escolhe reduzir a taxa das armas. Você fala, pô, bicho, tem uma coisa faltando aí que é importante. Quando falta, ou quando um país escolhe baixar as taxas para o desmatamento lá, o que é que ele está avaliando, o que é importante para ele. Quando falta escassez, o que falta? Quando falta água para um determinado bairro e o outro bairro tem, o que é que tem de diferença ali, né? Quando falta dinheiro para um determinado sujeito e sobra para os outros. Então, por exemplo, a nossa sociedade, aí eu vou falar um pouquinho mais da sociedade capitalista, ela tem em si uma construção histórica da individualidade e da meritocracia, que é essa coisa de que basta você correr atrás, que você quer, que você vence, você pode, para daqui e para de lá. Esse discurso é muito legal, né? Esse discurso, ele passa lá pela psicologia, ele vai mexer muito com a autoestima e tal. Você pode? Pode. Você pode ficar rico? Pode. Isso faz parte. Mas eu tenho que entender que se eu ficar sozinho, rico, eu corro muito mais riscos do que coletivamente se eu tiver uma produção ou se tiver todos os mesmos benefícios. Então, vou voltar aqui para o prédio que eu moro. Se eu sou o único do prédio que tem muito dinheiro, não adianta fazer piscina se ninguém tem dinheiro. Ou eu, professor, com muito dinheiro. Se eu sou um cara que vou lá e moro numa determinada comunidade, começo a ganhar muito dinheiro, faço uma casa espetacular, maravilhosa, eu posso começar a viver um conflito entre a comunidade, inclusive para redistribuição de renda, que pode ser também chamado de roubo ou furto. Porque um vai ter muito e outros vão ter uma escassez. Então, esses recursos limitados contrapõem com as necessidades e contrapõem também com a relação coletiva. As necessidades, né? Como alocar recursos limitados para satisfazê-los ao máximo. Então, quais que são as reais necessidades? Vou dar um exemplo banal, mas é interessante para vocês entenderem. Eu tenho um cachorrinho aqui em casa. Por ela comeria o dia inteiro. É algo quase
Quem tem cachorro sabe disso, assim. É algo instintivo, né? Agora, eu sei que se ela comer o dia inteiro, ela vai engordar, ela vai ter problema de vários tipos de saúde e vai morrer fácil. Então, a necessidade, ela nem sempre quer dizer que ela deve ser suprida. Aí entra a força do Estado, entra a força na família lá, né, dos pais que vão educar. Então o menino fala, não, quero ir na escola. Não, escola é chato, escola... Você pode até concordar, mas você sabe que tem uma necessidade também a longo prazo. A necessidade, ela é articulada o tempo todo, né? Então ela está ali nesses dois. E os recursos produtivos, eles são limitados também, como dinheiro é limitado, como um monte de coisa. A produção, ela também vai ter que ter escolhas, o que eu vou produzir, quando eu vou produzir. Produção. A gente viveu uma relação de produção nesses últimos meses, que é, eu estou em casa, o que eu vou fazer? Eu vou fazer comida, eu vou estudar para aula, o que eu vou... agora era a hora de estar na aula, como é que eu vou lidar com esses fatores de produção? Eu preciso também de me reorganizar com eles. E a distribuição? A mesma coisa. Como é que, até no campo da produção, como que eu vou distribuir essa minha produção? Olha só, eu estou falando de uma coisa simples. Como é que eu vou distribuir o meu dia? O que eu vou fazer em que hora? Né? Aí a gente fica vendo lá nas redes sociais, a galera fazendo academia, fazendo aquilo, fazendo um monte de coisa, e eu sei assim, nossa, o que eu faço? Não dou conta de fazer. Então, é uma organização dentro do seu contexto, dentro das coisas que você viveu, dentro das suas possibilidades, que você vai falar, olha, eu posso fazer isso e não posso fazer aquilo. Porque esse é meu contexto. Então, são palavras que dizem do nosso cotidiano, mas também dizem de economia. Então, como que eu vou distribuir, como é que eu vou produzir, para quem que eu vou produzir, para quem que eu vou mandar entregar primeiro. Então, aí, a gente vê aí a distribuição. A gente teve isso também agora na pandemia. As máscaras. Para quem que a gente vai mandar distribuir essas máscaras? Vou mandar primeiro para o povo da saúde. Opa, sensato. Aí fica faltando máscara no país. Um país, Estados Unidos, vai lá e compra tudo. Compra todas as máscaras, compra todas as vacinas. Ele, inclusive, quando faz isso no país, ele está demonstrando a sua relação de poder. E é óbvio, uma relação também bem condizente com o sistema capitalista, que ele é um dos maiores representantes. Ele vai lá e retém a distribuição. Não vou distribuir para todo mundo, não importa, primeiro os meus. Então, a gente vai criando essa correlação entre as coisas que estão presentemente acontecendo na nossa relação do cotidiano e estão também acontecendo no âmbito mundial, no âmbito da globalização. O que é, quando produzir, como produzir, para quem produzir, são problemas econômicos e fundamentais. A gente pode pegar essas perguntas também e falar para quem que a gente vai distribuir, como que a gente vai distribuir, quanto que a gente vai distribuir. A gente pode pegar também essas perguntas e colocar elas relacionadas ao consumo. Isso, e é engraçado, eu acho muito legal, assim, quando a gente não tem muita ciência disso, e a gente vê algumas reportagens falando que lá na China os meninos estudam economia, finanças cedo. Por quê? Estudar economia e finanças cedo é estudar planejamento, é saber lidar com essas necessidades e condições e contextos que a gente está vivendo. Então, esses fatores que vão ser resolvidos de acordo com o país, eles vão interferir aí cotidianamente na construção nossa do cotidiano e também da sociedade. Os sistemas econômicos, né, eles vão estar articulados com forma política e social, a organização da cidade, cujos elementos básicos vão estar lá relacionados ao estoque, à produção, isso aí a gente já viu. E aparece aqui algo importante, ó, conjunto de instituições políticas, jurídicas, econômicas e sociais. Então,
O sistema econômico, para Marx, isso é chamado de superestrutura. Ele está extremamente relacionado com as instituições políticas, jurídicas, econômicas e sociais, porque eles vão interferir. Eu não estou falando lá que é mais importante a arma do que o livro. Então, é uma interferência de instituições políticas. Eu não começo a definir um monte de coisa, eu não vou dando exemplo em larga escala. Então, vai estar ali economicamente. Eu não vou lá e falo para vocês, olha, tem que comprar esse produto aqui, que esse produto vai salvar a sua vida, mesmo que seja algo errado. Eu vou lá e faço isso e vou interferir, inclusive, na sua saúde. As classificações de sistemas econômicos, a gente vai ter sistemas econômicos vinculados às comunidades primitivas, sistemas escravocratas, o feudalismo, o capitalismo da economia de mercado, ou a gente pode dizer o mercantilismo, né? E o sistema socialista e, mais claramente, o sistema capitalista, né? Então, esses sistemas vão estar presentes e a gente tem que entender como que eles se articularam ao longo da nossa vida. Uma coisa que a gente precisa entender, que quando isso aqui é um fluxo real da economia, que os economistas gostam muito de apresentar isso aqui, e eles, como eu disse para vocês, eles usam muito a palavra famílias. Mas vamos entender isso aqui como grupos. Ó, então voltando aqui, a gente não pode esquecer, vocês já devem ter estudado em análise institucional, que quando a gente fala de grupo, a gente está falando de grupo, organização e instituição, a famosa tríade. A instituição vai pensar as ideias grandes lá, então a instituição educação, como que é? A organização vai ser o espaço onde que vai executar, então é Novos Horizontes, que é uma faculdade, que vai executar informações advindas lá do MEC, né? E o grupo são vocês, é a sala de aula, que vai debater, que vai colocar em prática, que vai concordar, falar, não, a ciência é o melhor caminho, que vai discordar, mas também que vai fazer com que a máquina funcione. Essa tríade aqui é fundamental para a gente entender. Então, pensem sempre nisso. Se eu penso em instituição, organização e grupo, é só eu pensar lá, MEC, o que o MEC está fazendo lá, o que é Novos Horizontes enquanto organização e o que o grupo de alunos está pensando. Eu posso também ter o grupo de professores, que também faz parte da mesma organização lá, da Novos Horizontes, que também tem que responder lá ao formato de aula, o que o MEC está definindo. Então, ó, a gente tem essa correlação. Aqui, a gente vai tomar a família enquanto grupo. E o que representa isso aqui para a gente? Vai representar aqui que existe uma circulação constante de bens e serviços e de fatores de produção, que eles vão partir da empresa e vão partir também dos grupos. Olha aqui, vocês estão vendo aqui, oferta, demanda, que entendam as empresas enquanto organizações, enquanto produção, enquanto elas podem produzir oferta, quanto também podem produzir demanda. Então a empresa pode ofertar uma coisa super nova, super legal, que é extremamente importante, né? Está ofertando, sei lá, uma caneta nova, caneta que vem com borracha, que não sei o que é super mega star. E aí eles vão produzir uma oferta dentro de um bem que vai interferir lá no grupo. Ok? Só que essa mesma empresa, ela pode também receber uma demanda que veio daqui. Ela pode receber uma demanda de que chega em determinado momento, está todo mundo querendo a mesma coisa. Porque acha que isso é todo mundo querendo álcool em gel. Arco Gelson. E aí vira aquela loucura que vai interferir aqui na empresa. A mesma coisa ao contrário, que a família pode sofrer uma demanda do mercado e pode ofertar coisas para o mercado. Vão ser mercado de bens e serviços, de fatores de produção, isso aqui vai estar. E, perpassando por isso aqui, ó,
ver se tem um negócio de rabiscar aqui. Tem. Perpassando por isso tudo aqui, vai ter o dinheiro. Ixi, o dinheiro ele vai estar circulando aqui, ó. A renda ela vai estar indo para lá, vai estar indo para cá, porque essa empresa precisa contratar também alguém da família. Então aqui, ó, dentro de fatores de produção vai estar aqui, ó, a empresa ela precisa de funcionários para produzir mais, e essa família aqui também ao mesmo tempo vai consumir mais, então ela vai dar dinheiro para a empresa, mas ela pode receber dinheiro da empresa. Aqui, ó, está circulando continuamente algo que vai fazer com que a troca, com que a necessidade seja de alguma forma abarcada. Então, oferta e demanda está muito articulado com necessidades. Ok? Isso aqui eu não vou entrar muito agora não, que são alguns tipos de bens, bens de capital, de consumo, bens intermediários. Isso aqui é muito lá para o campo da economia, depois a gente volta nisso como de uma forma mais clara. O que a gente precisa entender aqui, que a gente precisa até voltar aqui, ó, quando a gente pensa bens e serviços, mercado de bens, mercado de serviços. Bens aqui é algo normalmente visível, tangível, algo que está mais palpável. Eu tenho um bem, né? Eu comprei um bem, eu tenho uma caneta. Agora, o serviço é algo que está sendo feito, né? Então, por exemplo, vocês já devem ter ouvido falar da história do dono de uma empresa que precisava que teve um problema no computador. Vocês já ouviram falar dessa história? Não. Então vamos lá. A história é muito simples. Um dono de uma grande empresa, ele ia fazer uma reunião e o computador central dele lá começou a dar um problema tal, e aí ele ligou para o técnico urgentemente e falou, olha, você tem que vir aqui para resolver isso para mim e tal, porque não tem jeito, eu preciso disso rapidamente. Aí o técnico largou um serviço que ele estava fazendo, foi lá na empresa dele. Falou, deixa eu ver. Aí pegou o computador, abriu o computador na frente do dono, olhou, viu o que era, apertou um parafuso, fechou e falou, pronto, R$ 1.000. Aí o dono da empresa falou, que isso, você está doido? Como assim R$ 1.000? Você vem aqui, aperta um parafuso, me cobra R$ 1.000? Não tem lógica isso não, é um absurdo. Eu quero que, eu posso até pagar, mas eu quero que você coloque lá na nota o que é que você fez. O cara falou, não tem problema não, preocupa não. No outro dia, o técnico de formato mandou a nota. Aí na nota ele colocou assim, R$ 1 para apertar o parafuso. E 999 de estudos e conhecimento para saber qual parafuso apertar. Esse 999 é de serviço. É dessa construção que o sujeito oferece. E que às vezes não é visível. Isso é intangível. No campo da economia a gente vai falar de coisas tangíveis, que são bens, e coisas intangíveis, que são serviços. Então, isso que o sujeito fez lá está no campo do serviço, do intangível. Se eu não entendo, eu posso até falar. A ABQ apertou o parafuso, está me cobrando R$ 900. Mas eu saberia qual parafuso? Eu saberia em que momento? Eu saberia que aquilo era suficiente? Não. Então, dentro de mercado, a gente vai ter essa diferença também, que são coisas tangíveis e coisas intangíveis. Coisas lá concretas e coisas não. Que depois a gente vai ver outra denominação para isso mais para frente. Ok? Então, pulamos aqui os bens, vamos ver a inter-relação da economia. Então, a economia vai estar relacionada à matemática, à estatística, a condições, a organizações de como que eu vou mensurar essa articulação, como que eu vou mensurar os dados,
como que eu vou mensurar os dados que vão definir se uma economia é forte ou não é forte, né? O que eu vou colocar lá como índices, que são índices fundamentais para aquela economia, né? Então, tem um país oriental que ele coloca lá como índice econômico a felicidade. E isso é algo muito raro, mas ele coloca lá que é um país muito pequeno, mas que ele tem um dos maiores índices econômicos, que é a felicidade. Isso para a economia é uma maluquice, né? De como que você vai medir a economia vinculada à matemática e estatística. Como é que você vai medir isso? O país chama Butão, né? O nome não ajuda, mas é um país pequeno, lá próximo da China, lá que vai ter esse dado como um índice de importância e de valor para eles. Mas a gente vai ter lá a economia relacionada à história, né? Então, se a gente pensa, aqui a gente está no princípio da história, lá na discussão sobre a origem da história, mas se a gente pensa no famoso crack da Bolsa de 1929, nos Estados Unidos e, obviamente, no mundo inteiro. A gente está falando de momento histórico. Se a gente fala agora da pandemia de 2020, a gente está falando de momento histórico. Se a gente fala da crise econômica de 2008, a gente está falando de momento histórico. Se a gente fala das guerras mundiais, a gente está falando de momento... Então, a economia ela tem uma relação gigantesca com a história. Vai ter também uma relação gigantesca com a geografia. Então, você vai ter lá as articulações de espaços, de formas de viver, de que formas são disponibilizadas para um grupo, de que formas não são disponibilizadas para outro grupo, da escassez e da escolha. Então, a geografia ela vai ter isso. E a geografia é espetacular, assim. A minha dissertação ela foi sobre população em situação de rua. Então, foi fundamental para mim eu entender a geografia da cidade, para saber qual a correlação com a população em situação de rua. Tem uma autora que ela é muito legal, escreve muito bem, uma geógrafa, que ela vai falar sobre a cidade, que chama Ana Fanny Alessandri. Ela é muito legal, assim. E ela vai falar que toda cidade tem um funcionamento que interfere na nossa vida. Já devo ter comentado com vocês, mas a população de rua ela fala assim, olha, nós temos o direito de ir e vir, mas a gente não tem o direito de parar. Então olha que legal. Eu tenho o direito na cidade de movimentar, mas se eu parar, imagina isso no centro da cidade. A gente tem o direito de ir e vir, né? A cidade, hoje o centro da cidade é um lugar de comércio, de compra, então você pode ir lá comprar, ir e vir. Agora, se você decidir ficar parado lá em plena Praça Sete, se você colocar um banquinho lá, você não pode ficar, né? Então você tem uma relação geográfica, aonde que você pode parar? Em alguns bairros eu posso, em outros bairros eu não posso. A população de rua mesmo fala, não, tem bairros que a gente pode, tem outros que a gente não pode, né? Então, você pode ter população de rua no centro, mas você pode ter população de rua lá no Buritis, em um bairro mais chique? Não. Agora, então a economia está articulada com a geografia. Essa mesma economia, ela também está articulada com a justiça, com a moral, com as definições que são construídas entre poder e não poder, entre a filosofia que se articula, entre as exclusões que a gente se articula, por que a gente permite um, mas não permite outro, por que um bairro chique, se tiver um menino lourinho andando lá na rua, vai estar tudo bem, mas se tiver um menino negro, vai ter uma relação moral que vai implicar nele. Então, a gente vai ter essas articulações que perpassam aí o tempo todo da economia. E é óbvio, a economia, na sua essência, a economia política, que vai articular todas essas coisas. A economia e a política, ela está nessa articulação macro, que aqui está falando um pouco sobre essa articulação, mas também micro, né?
Quando a gente dá a mão para uma outra pessoa, a gente está acordando alguma coisa, né? Tem uma representação de, de acordo fechado. Um acordo é uma negociação, né? Eu vou lá e negocio com o outro. A política, ela fixa instituições sobre as quais desenvolverão atividades econômicas, subordinadas ao poder político, mas a estrutura política pode muitas vezes se subordinar ao poder econômico. Isso também é muito legal. A gente a economia, de uma forma geral, ela pode subjugar a própria política. Então, se o país está indo para um caminho completamente errado, mas economicamente o dinheiro está circulando, as pessoas vão falar, opa, beleza, tudo bem. E óbvio que os políticos também podem executar essa mesma função de, olha, vamos criar algumas relações aí. A gente vai ter aí como política, em 1930, a política do café com leite, né? Que foi uma negociação entre uma hora a organização de um determinado grupo, depois de outro determinado grupo, o poder econômico dos latifundiários, né? Eles têm um poder muito grande, o poder das bancadas, a gente vê isso, as bancadas evangélicas, as bancadas do agronegócio, o poder que eles têm de relação da economia, né? Por que se continua desmatando em alta velocidade a Amazônia? Porque essa bancada do agronegócio assumiu um poder e viu uma representação na condição do poder de Estado maior, né? Então, quando eu vou lá e coloco um ministro que fala, não, vamos desmatar, não importa os índios, não importa, vamos meter bronca, por quê? E isso é importante, porque o governo avalia que tem aquilo em abundância. Então eu posso negociar muito aquilo. O que ele está avaliando que tem em abundância? Ele está avaliando que tem árvores em abundância, ele está avaliando que tem espaço em abundância. Só sem medir isso a longo tempo, né? Posso até achar, não, eu tenho que dar comida para o meu povo, mas eu tenho que saber que eu, como governante, eu tenho que ter uma articulação lá na frente. Eu tenho que pensar a curto, médio e longo prazo. Não foi assim que eu falei para vocês de o que os pais pensam na educação para os filhos? Eles têm que pensar a longo prazo. O menino pode até falar, que saco, não quero ir para a escola, é chato. Mas eu tenho que pensar que vai ser importante. Pode pensar, eu não quero fazer inglês é muito chato, não serve para nada. Eu tenho que pensar a longo prazo. A mesma articulação vai se acontecer nessas lógicas econômicas e financeiras. Tá? A economia está muito articulada com a política, mas não se esqueçam que a política macro e micro. Aqui a gente está dando exemplos de política macro. Às vezes a gente tem aí a notícia, a bolsa está caindo, teve uma crise, a gente nem entende, mas tem uma correlação direta, vai chegar assim no meu bolso. Vai chegar nos juros do banco, vai chegar nos juros dos bens, das mercadorias que vão sendo inflacionados continuamente. Ok? Peraí. A divisão do estudo, como a gente já falei para vocês, eles perpassam pela microeconomia e pela macroeconomia, né? Então isso vai estar presente na micro, nessas relações, a formação do preço, dos mercados específicos, e na macro, nesses comportamentos de grandes agregados nacionais, nessa economia internacional, ela vai estar ali presente o tempo todo. E aí a gente chega na evolução histórica. Eu vou só falar geral sobre essas partes aqui, eu não vou entrar em cada uma delas, para a gente ter tempo de prosear um pouquinho, tempo de vocês fazerem algumas perguntas, e aí a gente toca. É 9h15 ou 9h30? 9h30, né? O intervalo, o senhor está perguntando? Que acaba essa aula. 9h15, né? Depois volta 9h30. Sério? Uai, por mim, sim. A gente tem, acho que é só o primeiro horário com ele.
Ah, a gente não tem. Depois a gente não tem outra aula, não? Sei não. Uai, gente, ninguém me falou nada, não, uai. Que isso, Laude?